Fala pessoal, uma das características que diferenciam evangélicos de católicos é o culto às imagens e aos santos. A negação das imagens vem de uma suposta proibição no Antigo Testamento. Já a rechaça aos homens e mulheres santos, que sempre tiveram uma forte presença na tradição cristã, está no fato de que os crentes alegam que eles falam diretamente com Deus, sem a necessidade de intermediários. Dentro dessa lógica, é negado o culto a Maria, mãe de Jesus, e que intercederia junto a Deus pelos homens. Estejam os evangélicos certos ou não, a consequência deste movimento foi que eles eliminaram da tradição cristã o aspecto feminino do sagrado e acabaram por se voltar totalmente para o culto do Deus macho e poderoso do Antigo Testamento. Em função disso, neste podcast, eu gostaria de perguntar se isso tem alguma consequência na psicologia geral dos crentes, em especial dos neopentecostais, comparando a mente deles com a dos católicos. Será que a eliminação do culto a Maria, ou ao lado feminino da transcendência, tem algum impacto negativo na subjetividade dos evangélicos e que os torna piores do que os católicos? Se você se interessou pelo debate e quer saber mais sobre esta questão, se inscreve no canal, ativa o sininho, dê o like e vem comigo. E se quiser ouvir este podcast em uma plataforma de áudio, o link está na descrição. E se vocês gostam do nosso trabalho e querem nos incentivar com qualquer valor a partir de R$1, entre no LivePix e coloque o final Agora Gay. O link está na tela e na descrição do vídeo. Para iniciarmos esta discussão, a diferença mental e cultural entre católicos e protestantes é um debate de longa data. Um dos pioneiros nessa discussão, e que tem um dos trabalhos mais famosos, talvez seja o sociólogo Max Weber, que escreveu o livro Ética Protestante e Espírito do Capitalismo. Nesta obra, o autor defende que os países de maioria protestante enriqueceram mais que os de maioria católica, devido a características teológicas do protestantismo. Entre elas está a responsabilidade individual, a ideia de predestinação, a não condenação da riqueza e do lucro, entre outras. Outro autor que tem trabalhos nessa área é o psicólogo suíço Carl Jung, em seu livro Psicologia e Religião Oriental. Sua tese é que o católico, por estar sempre dependendo da igreja e da interpretação dela, teria uma personalidade mais infantil. Já os protestantes, por pregarem a livre interpretação da Bíblia por meio de sua própria razão, teria desenvolvido pessoas mais adultas, mais responsáveis por si mesmas e racionais. Por outro lado, Jung também pontua que a ausência de símbolos na cultura protestante, sob a alegação de culto às imagens, fez com que eles perdessem o vínculo com o subconsciente, já que símbolos seriam pontes entre nossa mente consciente e a nossa mente inconsciente. E aí vocês vão perguntar, mas Felipe, a tese desses dois autores faz sentido? Então, de um ponto de vista acadêmico, essas ideias têm até algum respeito, principalmente a hipótese de Weber. Porém, elas não são tão científicas assim, e é por isso que também são muito questionadas. Isso porque, quando falamos de ciências humanas, elas não são tão lineares e tão causa e efeito assim. Se você aquece a água a 100 graus, ela ferve. Porém, seres humanos são mais complexos do que átomos. Eles sofrem influências múltiplas e são compostos por várias camadas culturais, biológicas e de propensão individual. Isso significa que é muito difícil afirmar que a religião especificamente é a causa de um fenômeno de forma isolada. E isso tanto do ponto de vista individual quanto coletivo. Se por um lado sociedades protestantes enriqueceram mais do que as de maioria católica, não só há indivíduos protestantes que são extremamente pobres, como há católicos riquíssimos. E aí entra também a questão da comparação entre riquezas. A Itália católica é mais rica do que países católicos da África, por exemplo. Já a Holanda protestante é muito mais rica do que a Jamaica protestante.
O mesmo se aplica na questão da responsabilidade individual. Há crentes que são extremamente dependentes da igreja e só interpretam a Bíblia pelo que o pastor fala. E há católicos que são intelectuais brilhantes e pensam por si próprios, não dependendo de igreja alguma. Aí vocês podem se perguntar: Felipe, mas então o que os autores ali em cima disseram está tudo errado. Religiões não influenciam em nada. Então, há muitos elementos que realmente pesam contra as ideias deles. Até porque a riqueza de um país ou a responsabilidade individual de cristãos pode estar associado a várias causas em volta, como contextos políticos, trajetória histórica, posição geográfica, acaso de descobertas científicas e invenções tecnológicas, entre outros elementos. Logo, é muito difícil afirmar que a religião em si é um elemento causal de certas características ou fenômenos. Então podemos jogar fora o que Weber e Jung disseram e você pode encerrar o seu podcast, Felipe. O problema é que quando falamos da influência da religião na formação da cultura e da mente de um povo, se por um lado é extremamente difícil você dizer que essas coisas existem, por outro lado, talvez seja precipitado demais afirmar que essas coisas não existem de forma absoluta. Sabe quando você olha para o céu com uma luneta de baixa qualidade e você vê um planeta ou uma estrela? Você não vê os detalhes daqueles corpos celestes, mas sabe que eles estão ali. Talvez a mesma coisa ocorra com a influência de certas culturas teológicas na mente das pessoas. Se elas não determinam as coisas, talvez haja uma influência muito sutil na psicologia profunda das pessoas e das sociedades. E é aí que entramos na questão de Maria. Afinal, a ausência do culto dela tem algum impacto na subjetividade e na psicologia dos evangélicos? Vamos agora falar sobre isso, mas antes, não se esqueçam de dar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E se puder, ajude a gente com o Pix. Foi? Então beleza. O mundo em que eu nasci e cresci era um Brasil católico. Havia santinhos da Virgem Maria espalhados pela cidade. Azulejos de Nossa Senhora enfeitavam o topo das casas. A imagem da Mãe de Deus estava nos calendários dentro do lar de cada família. Você entrava no boteco ou numa farmácia e a estátua da Virgem estava lá no cantinho, iluminada por uma luz bruxuleante, umas flores e uma oração escrita. Pouco a pouco, isso foi mudando. Muitos católicos aderiram ao espiritismo, por exemplo, e testaram novas religiões. A democracia trouxe a ideia de uma pluralidade religiosa. E, aos poucos, o Brasil católico das tradições e da obediência à igreja trouxe à tona os católicos não praticantes, as pessoas que passaram a falar mais abertamente dos cultos africanos, os místicos, entre outros. Neste processo, não tem como deixar de citar as igrejas evangélicas, mormente as neopentecostais, que foram se multiplicando e avançando entre massas populacionais que sempre foram católicas porque sim. No primeiro momento, essas igrejas se mostraram como uma novidade, inovando em sua teologia e em seus cultos. De repente, o catolicismo tinha se tornado vetusto e seus rituais enfadonhos. Aquele padre velho demais falando numa voz irritante e um senta-levanta infinitos deixaram as igrejas católicas chatas. E houve uma real debandada de grandes grupos demográficos para as igrejas evangélicas. Neste movimento, o culto aos santos e, em especial, a Maria, foi desaparecendo das casas, das empresas e da cultura popular. Ao menos no lugar onde eu moro. E aí vocês podem me perguntar: mas Felipe, isso necessariamente é ruim? Por quê? Então, pode ser que eu esteja errado, e eu falo isso desde o começo. Mas quando eu olho para aquele Brasil católico que cultuava Maria, eu sinto uma profunda diferença em nossa psicologia final. Às vezes, eu tenho uma sensação de que o Brasil que carregava Maria em seus lares era mais humanista, empático, lírico, caridoso e mais compassivo do que o Brasil que passou a cultuar o Deus macho e poderoso do Antigo Testamento. Esse país me parece cada vez mais histérico, fanático, intransigente, intolerante
exclusivista, entre outras características. A imagem de Maria, segurando o coração de Cristo e com um olhar cheio de amor e compaixão, devido à rechaça dos evangélicos pelo culto aos santos, foi substituída por imagem alguma. Afinal, as igrejas neopentecostais têm apenas paredes brancas e sem vida. E aí vocês podem me contra-argumentar e dizer: mas Felipe, eu acho que você está errado. Isso porque o catolicismo no Brasil e no mundo apoiou a Inquisição, a ditadura, a escravidão, o massacre de indígenas, golpes de Estado, torturas e também construiu uma sociedade brutal e violenta. Então, sim, esse argumento é essencialmente verdadeiro. E aí a gente volta na questão de Weber e Jung. É extremamente difícil dizer que uma teologia é a causa ou o responsável por um fenômeno específico. O Brasil católico estava envolvido em contextos políticos e históricos que não eram muito diferentes dos do resto do mundo. Igualmente, no mundo de hoje, a internet, algoritmos, redes sociais e toda uma exposição a ideias radicais que não existia antigamente da forma como existe hoje. Então, assim, é bastante dificultoso dizer que a ausência ou a presença do culto a Maria é o causador de uma psicologia ou de um estado mental, pois existem outras forças atuando neste processo. Mas ainda assim, eu gostaria de ousar e insistir na pergunta: será que o culto à Virgem Maria não tem nenhuma influência na personalidade dos indivíduos e da sociedade? Eu não posso negar que o Brasil católico também era violento, mas há alguns pontos aí. Aquele Brasil que cultuava Maria foi o mesmo que juntou os cultos africanos com o catolicismo e o espiritismo, criando uma cultura sincrética e tolerante. As famílias cultuavam santos como São Cosme e São Damião, São Jorge e Maria, ao mesmo tempo que colocavam olho de boi, espada de São Jorge e uma pimenteira nas casas. E também o Brasil manteve certos cultos indígenas, como por exemplo o culto da planta jurema. A pessoa ia à missa ao mesmo tempo que frequentava casas de caridade espíritas. A América Protestante, por exemplo, eliminou cultos africanos e indígenas e não teve sincretismo. O Brasil católico escravista e racista também foi aquele que construiu famílias interraciais e se miscigenou, praticamente criando uma nova etnia no mundo. A América Protestante não se miscigenou. O Brasil católico, que defendeu a ditadura Deus, Pátria e Família e explorava os pobres, foi também aquele que criou belas igrejas, o Criança Esperança e uma sociedade sempre disposta a ajudar o próximo, como se viu no Rio Grande do Sul recentemente. E vou dizer uma coisa que talvez vocês que acompanham o canal Agora Gay não saibam. A América Católica perseguiu os LGBTs. Mas nos países protestantes, a perseguição foi muito pior. Os países latinos de maioria católica descriminalizaram a homossexualidade no século XIX. Países protestantes como Holanda, Suíça ou mesmo Estados Unidos ainda a criminalizavam na década de 1960. Católicos sempre souberam que a homossexualidade existia. Protestantes sempre fingiram que ela não existia. E no final das contas, parte do próprio catolicismo que cultuava Maria também foi o mesmo que ajudou a combater a ditadura por meio de seus intelectuais e corajosos padres ativistas, além de nos legar às comunidades eclesiais de base. Bem, no caso dos evangélicos neopentecostais, nem precisa dizer que uma parte esmagadora deles apoiou o projeto fascista do último presidente do Brasil, né? Em outras palavras, apesar de toda a violência e injustiça do passado, me parece razoável afirmar que o Brasil que adorava a Virgem Maria nos deixou um legado civilizacional muito particular e positivo em muitos aspectos. E aí vocês vão perguntar: mas Felipe, essa herança ou saldo civilizacional do Brasil católico tem a ver com Maria especificamente? A descriminalização da homossexualidade, por exemplo, é mais influência do Código Napoleônico
do que da Virgem Maria. Então, eu sei disso tudo. E é por isso que eu não posso afirmar essas coisas de uma forma científica ou objetiva. Porém, o que eu posso é dividir uma subjetividade e uma percepção pessoal. E eu tenho uma sensação de que o culto a um aspecto feminino no sagrado trazia algo de maternal, protetivo e pacífico à mentalidade do brasileiro médio. Por mais violento que o Brasil católico fosse, a contemplação do símbolo ou da ideia-força de Maria parecia trazer um contrapeso a toda essa violência. Quando eu olho para os evangélicos ou o Brasil dos crentes que cultuam um Deus do Antigo Testamento, qual é o legado civilizacional desse movimento religioso? Continuamos com favelas, traficantes associados a igrejas, parecemos estar mais ignorantes, histéricos e intolerantes. Crentes odeiam festas de São João, LGBTs, religiões africanas, espiritismo, Globo, feministas, esquerdistas, carnaval, músicas do mundo e tudo mais. Mesmo quando eles ajudam as pessoas, eles ajudam mesmo membros só da sua igreja, rompendo o caráter humanista e universal do catolicismo. Aquela tolerância e miscigenação que sempre caracterizou o ethos brasileiro parece estar sendo corroído pelo fundamentalismo religioso evangélico. E aí vocês podem me redarguir e dizer: mas Felipe, o catolicismo também tem esse fundamentalismo todo. Ele também perseguiu cultos afro, odeia feministas, esquerdistas, etc. Então, isso é também uma verdade. Porém, eu costumo olhar essa questão vendo as religiões como instrumentos musicais. Alguns instrumentos, como uma flauta para crianças, emitem notas simples. Fazem música boa, mas não se conseguem compor uma melodia muito elaborada com elas. Já outros instrumentos, como um órgão de igreja ou mesmo um piano, são muito mais complexos, emitem notas muito mais agudas ou graves e fazem melodias ou muito ruins ou muito boas. E eu costumo olhar as religiões exatamente como instrumentos musicais. Tanto o catolicismo quanto as igrejas evangélicas neopentecostais podem emitir notas de violência, intolerância, integrismo, homofobia, machismo, etc. Afinal, pertencem a uma mesma matriz cultural judaica. Porém, o catolicismo, pela sua herança cultural, intelectual, teológica e simbólica, talvez consiga emitir notas mais elevadas e composições mais belas e complexas, que talvez o movimento neopentecostal ou mesmo protestante não consigam emitir direito. Caminhando para a conclusão deste programa, eu admito que é extremamente difícil sustentar essa argumentação de que o culto ao feminino na figura de Maria tem alguma influência na psicologia geral dos indivíduos e dos povos. Até porque essa percepção é muito subjetiva e depende do lugar de quem observa. Para quem foi torturado na ditadura militar promovida pelos católicos reacionários, a afirmação de que o culto a Maria deixava as pessoas mais humanas pode parecer abusiva e esdrúxula, além de ser um deboche. Ademais, há milhares de evangélicos neopentecostais que são maternais e pessoas compassivas e bondosas, o que de certa forma me contradiz. Nessa discussão, admito que eu também posso estar caindo na armadilha da idealização da infância como um lugar ideal, bem como na armadilha de não conhecer os evangélicos profundamente. Mas ainda assim, eu ouso dizer que o saldo civilizacional e mental do Brasil católico que cultuava Maria me parece ter algo de positivo. E eu sinceramente tenho dificuldade em enxergar qualquer legado num Brasil neopentecostal, que praticamente só fala no Deus vingativo e punitivo do Antigo Testamento, além de estar sempre focado em pecado, comportamento privado, sucesso financeiro, dinheiro ou demônio. O olhar que muitos crentes têm me parece ser de muito mais medo do que o olhar de uma maioria de católicos. Inclusive, coloquem num culto evangélico no YouTube e contem quantas vezes vocês ouvem a palavra humanidade. Será mesmo que um símbolo feminino relacionado ao sagrado
não tem nenhuma influência subjetiva na psicologia dos povos? Por fim, para que vocês possam refletir sobre essa questão, estou deixando na descrição 2 belíssimos cantos gregorianos católicos que gosto muito de ouvir de vez em quando. Mas e vocês, o que pensam sobre todas essas questões difíceis e subjetivas? Este foi um programa do canal Ágora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura do seu ponto de vista gay. Eu sou Felipe Dias. Lembro que este podcast é um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo para ele ser aprofundado por outros pontos de vista. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, sugestões e críticas construtivas. Também os convido a ver os vídeos mais antigos do canal e a seguir a gente nas redes sociais cujos links estão na descrição. Lembrando que o Ágora Gay é um espaço dedicado à conversa e aos argumentos e não às ofensas. Até a próxima, pessoal! Valeu!